Oi, meu nome é Padre Mike Schmidt e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pela Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 277, vamos ler o capítulo 9 de Neemias, os capítulos 4 e 14 de Esther, e o livro de Provérbios, capítulo 21, versículos de 9 a 12. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura, da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir. Nós recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais vão ser os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho. Aí a gente vai aparecer para você todos os dias desse ano e você não vai perder nenhum episódio. Como eu disse, é o dia 277. Vamos ler Neemias 9, Esther 4 e 14 e Provérbios 21, versículos de 9 a 12. O livro de Neemias, capítulo 9. Cerimônia de expiação. No 24º dia desse mesmo mês, os israelitas se reuniram para jejuar, cobertos de pano de saco e pó. A raça de Israel separou-se de todos os estrangeiros e, de pé, confessaram seus pecados e as culpas de seus pais. Permaneceram em seus lugares uma quarta parte do dia, enquanto era lido o livro da lei do Senhor, seu Deus, e outra quarta parte a passaram, confessando e prestando homenagem ao Senhor, seu Deus. Josué, Benuí, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Canane subiram à tribuna dos levitas e invocaram em alta voz o Senhor seu Deus. E os levitas Josué, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Fetaías disseram: Levantai-vos, bendizei o Senhor vosso Deus, desde sempre e para sempre. Bendizei o seu nome glorioso, que supera toda bênção e louvor. E Esdras orou: Tu, Senhor, és o único Deus. Tu fizeste os céus, o mais alto dos céus, e todos os seus exércitos, a terra e todos os que a habitam, os mares e tudo o que eles contêm. A todos dás vida, e os exércitos celestes te prestam homenagem. Tu, Senhor, és o Deus que escolheu Abrão, o tirou de Ur dos caldeus, e lhe deu por nome Abraão. Viste que seu coração era fiel a ti, e fizeste com ele uma aliança para lhe dar a terra dos cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, jebuseus e gergeseus, a ele e a sua descendência. E cumpriste a palavra porque és leal. Viste depois a aflição de nossos pais no Egito, escutaste seus clamores junto ao Mar Vermelho. Realizaste sinais e prodígios contra o faraó, contra seus ministros e todo o povo do país, pois sabias que eram altivos com eles, e criaste para ti uma fama que perdura até hoje. Dividiste diante deles o mar, e cruzaram o mar a pé enxuto. Atiraste ao abismo seus perseguidores como uma pedra em águas turbulentas. Com coluna de nuvem os guiaste de dia, com coluna de fogo à noite, para iluminar-lhes o caminho que deviam percorrer. Desceste ao monte Sinai, do céu falaste com eles, deste-lhes normas justas, leis válidas, decretos e preceitos excelentes. Deste-lhes a conhecer teu santo sábado, deste-lhes preceitos, decretos e leis por meio de teu servo Moisés. Enviaste-lhes pão do céu quando tinham fome, fizeste brotar água da rocha quando tinham sede. Eles ordenaste tomar posse da terra que com a mão levantada havias jurado dar a eles. Mas eles, nossos pais, se mostraram altivos. Tornando-se teimosos, desobedeceram teus preceitos. Não quiseram ouvir nem recordar os prodígios que fizeste em favor deles. Teimosamente se empenharam em voltar à escravidão do Egito. Mas tu, Deus do perdão, clemente e compassivo, paciente e misericordioso, não os abandonaste. Nem sequer quando fizeram um bezerro fundido e proclamaram: Este é teu Deus que te tirou do Egito, cometendo uma ofensa terrível. Mas tu, por tua grande compaixão, não os abandonaste no deserto. Não se afastou deles a coluna de nuvem que os guiava de dia pelo caminho, nem a coluna de fogo que de noite lhes iluminava, o caminho que deviam percorrer. Deste-lhes teu bom espírito para instruí-los, não lhes tiraste da boca teu maná, deste-lhes água nos momentos de sede. 40 anos os sustentaste no deserto, e nada lhes faltou. Suas vestes não se gastaram,
nem se incharam seus pés. Entregaste-lhes reinos e povos, repartiste para cada um sua região. Apoderaram-se do país de Seom, rei de Ezebom, da terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste seus filhos como as estrelas do céu, e os introduziste na terra que havias prometido como posse a seus pais. Entraram os filhos para ocupá-la, e diante deles derrotaste seus habitantes, os cananeus. Tu os puseste em suas mãos, assim como os reis e os povos do país, para que dispusessem deles à vontade. Conquistaram fortalezas e uma terra fértil, possuíram casas transbordantes de riquezas, poços escavados, vinhas e olivais, e abundantes árvores frutíferas. Comeram até fartar-se, e engordaram, e desfrutaram de teus dons generosos. Mas indóceis, rebelaram-se contra ti. Deram as costas à tua lei, e assassinaram teus profetas, que os admoestavam, a voltar a ti. Pois cometeram gravíssimas ofensas. Tu os entregaste nas mãos de seus inimigos que os oprimiram. Mas em sua angústia clamaram a ti, e do céu os escutaste. E por tua grande compaixão lhes enviaste salvadores que os salvaram de seus inimigos. Mas ao sentir-se tranquilos, faziam de novo o que reprovas. Tu os abandonavas em mãos de seus inimigos que os oprimiam. Clamavam de novo a ti, e do céu os escutavas, livrando-os muitas vezes por tua grande compaixão. Tu os admoestaste para reconduzi-los à tua lei. Mas eles, altivos, não obedeceram a teus preceitos e pecaram contra tuas normas, que dão a vida ao homem que as cumpre. Voltaram as costas com rebeldia, teimosamente não quiseram escutar. Foste paciente com eles durante muitos anos. Teu espírito os admoestou por teus profetas, mas não prestaram atenção e os entregaste nas mãos de povos pagãos. Mas por tua grande compaixão, não os aniquilaste, nem abandonaste, porque és um Deus clemente e compassivo. Agora, Deus nosso, Deus grande, valente e terrível, fiel à aliança e leal. Não desprezes as aflições que sobrevieram aos nossos reis, aos nossos príncipes, sacerdotes e profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde o tempo dos reis assírios até hoje. És inocente em tudo o que nos aconteceu, pois agiste com lealdade, e nós somos culpados. Certamente nossos reis, príncipes, sacerdotes e pais não cumpriram a tua lei nem prestaram atenção aos preceitos e avisos com que os admoestavas. Durante o reinado deles, apesar dos grandes bens que lhes concedeste e da terra espaçosa e fértil que lhes entregaste, não te serviram nem se converteram de suas más ações. Por isso estamos agora escravizados, escravos na terra que deste aos nossos pais, para que comessem seus frutos excelentes. E seus abundantes produtos são para os reis, aos quais nos submeteste por causa de nossos pecados, e que exercem seu domínio a seu arbítrio sobre nossas pessoas e rebanhos. Somos uns desgraçados. O livro de Ester, capítulo 4. Ester evita o perigo. Quando Mardoqueu soube do que acontecia, rasgou as vestes, vestiu-se com pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade lançando gritos de dor. Desaparece um povo inocente. E chegou até a porta do palácio real, que não podia ser transposta, vestindo-se com pano de saco. De província em província, conforme era publicado o decreto real, havia entre os judeus grande sofrimento, jejum, pranto e luto. Muitos se deitaram sobre o pano de saco e cinzas. As escravas e os eunucos de Ester foram contar a ela, e a rainha ficou consternada. Mandou roupas a Mardoqueu para que se vestisse e tirasse o pano de saco. Mardoqueu, porém, não a aceitou. Então Ester chamou Ataque, um dos eunucos reais a serviço da rainha, e o mandou ir a Mardoqueu para se informar do que acontecia e por que fazia aquilo. Ataque foi falar com Mardoqueu, que estava na praça, diante da porta do palácio. Mardoqueu lhe comunicou o que havia acontecido. Contou-lhe em detalhes sobre o dinheiro que Amã havia prometido depositar no tesouro real em troca do extermínio dos judeus. Ele deu uma cópia do decreto que fora promulgado em Susa, ordenando o extermínio dos judeus, para que o mostrasse a Ester e a pusesse a par, a fim de que mandasse a rainha apresentar-se ao rei, intercedendo em favor dos seus. Mandou que lhe dissesse: Lembra-te de quando eras pequena e eu te dava de comer. O vice-rei Amã pediu nossa morte.
invoca o Senhor. Fala ao rei em nosso favor. Livra-nos da morte. Ataque transmitiu a Ester a resposta de Mardoqueu, e Ester lhe deu este recado para Mardoqueu. Os funcionários reais e o povo das províncias do império sabem que, por decreto real, qualquer homem ou mulher que se apresentar ao rei no pátio interno sem ter sido chamado é réu de morte, a não ser que o rei, estendendo seu cetro de ouro, lhe poupe a vida. Pois bem, faz 1 mês que o rei não me chama. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mandou que lhe respondessem. Não creias que por estar no palácio serás a única que ficará viva entre todos os judeus. Pelo contrário, se te negas a falar agora, a libertação e a ajuda virão aos judeus de outro lugar, mas tu e tua família perecereis. Talvez tenha subido ao trono por esse motivo. Então Ester enviou esta resposta a Mardoqueu. Vai reunir todos os judeus que vivem em Susa. Jejuai por mim. Não comais nem bebais durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas escravas faremos o mesmo. E ao terminar, eu me apresentarei diante do rei, ainda que contra sua ordem. Se tiver de morrer, morrerei. Mardoqueu foi executar as instruções de Ester. E orou assim, recordando todas as façanhas do Senhor. Senhor, Senhor, Rei e dono de tudo, porque tudo está sob teu poder, e não há quem se oponha à tua vontade de salvar Israel. Tu criaste o céu e a terra e todas as maravilhas que há debaixo do céu, e tu és Senhor de tudo. Nem há, Senhor, quem possa se opor a ti. Tu sabes tudo. Se eu me nego a prostrar-me diante desse soberbo Amã, tu sabes bem, Senhor, que não o faço por arrogância, orgulho ou vaidade. Para salvar Israel, de boa vontade, eu lhe beijaria a planta dos pés. Se me neguei a fazê-lo, é porque para mim Deus está acima de qualquer homem. Eu não me prostro diante de ninguém, a não ser diante de ti, Senhor meu. Não o faço por orgulho. Pois bem, Senhor, Deus Rei, Deus de Abraão, perdoa o teu povo, porque tramam nossa morte, desejaram aniquilar tua antiga herança. Não desprezes a porção que resgataste do país do Egito para ti. Escuta minha súplica, tem piedade de tua herança, transforma nosso luto em festa, para que vivamos celebrando teu nome, Senhor. Não faças emudecer a boca dos que te louvam. Diante da morte iminente, todos os israelitas gritavam a Deus com todas as suas forças. Capítulo 14. A rainha Ester, temendo o perigo iminente, acorreu ao Senhor. Despojou-se de suas roupas luxuosas e se vestiu de luto. Em vez de perfumes refinados, cobriu a cabeça de cinza e lixo, e se desfigurou completamente, cobrindo com os cabelos revoltos o corpo que antes tinha prazer de adornar. Depois rezou assim ao Senhor, Deus de Israel. Senhor meu, único Rei nosso, protege-me, pois estou só e não tenho outro defensor fora de ti, pois eu mesma me expus ao perigo. Desde minha infância, ouvi, no seio de minha família, como tu, Senhor, escolheste Israel entre as nações, nossos pais entre todos os seus antepassados, para serem tua herança perpétua, e cumpriste para com eles o que havias prometido. Nós pecamos contra ti, prestando culto a outros deuses. Por isso nos entregaste a nossos inimigos. Tu és justo, Senhor, e não lhes basta nosso amargo cativeiro, mas se comprometeram com seus ídolos, jurando invalidar a aliança saída de teus lábios, fazendo desaparecer tua herança e emudecer os que te louvam, extinguindo teu altar e a glória de teu templo, e abrindo os lábios dos gentios para que deem glória a seus ídolos e venerem eternamente um rei de carne. Não entregues, Senhor, teu cetro aos que não sabem nada, que não zombem de nossa queda. Volta contra eles seus planos, que sirva de lição quem começou a atacar-nos. Atende, Senhor, mostra-te a nós na tribulação, e dá-me força, Senhor, Rei dos deuses e Senhor de poderosos. Põe em minha boca um discurso adequado quando tiver de falar ao leão. Faze que mude e deteste o nosso inimigo, para que pereça com todos os seus cúmplices. Quanto a nós, livra-nos com tua mão, e a mim, que não tenho outro auxílio além de ti. Protege-me tu, Senhor, que sabes tudo, e sabes que odeio a glória dos ímpios,
que me horroriza o leito dos incircuncisos e de qualquer estrangeiro. Tu conheces meu perigo. Detesto este emblema de grandeza que levo em minha fronte, quando apareço em público. Eu o detesto como um farrapo imundo, e privadamente não o uso. Tua serva não comeu à mesa de Amã, nem apreciou o banquete do rei, nem bebeu vinho de libações. Desde o dia de minha exaltação até hoje, tua serva só se deleitou em ti, Senhor, Deus de Abraão. Ó Deus poderoso sobre todos, escuta o clamor dos desesperados, livra-nos das mãos dos malfeitores e tira de mim o medo. O livro de Provérbios, capítulo 21, versículos de 9 a 12. É melhor viver num canto de terraço do que partilhar a casa com mulher briguenta. Fadiga do perverso é desejar o mal. Olha sem piedade para o próximo. Quando o cínico paga, o inexperiente aprende. Mas o sensato aprende com a experiência. Um justo observa a casa do perverso. Ele precipita o perverso na ruína. Pai do céu, nós te agradecemos, nós te louvamos. Tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus do universo. E nós pertencemos a ti. Confiamos em ti e proclamamos tua bondade. Nossas bocas declaram tua bondade, Senhor, neste mundo que tu criastes. Nos ajude a sempre te louvar, nos ajude sempre a declarar tua bondade, nos ajude sempre a te glorificar, honrar, adorar e a te agradecer em todos os dias, pois tu és Deus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje vimos esse provérbio que... Nossa, hoje tem muita coisa boa, né? Vimos a oração de Mardoqueu, a oração de Esther. Incrível. Mas eu acho legal que às vezes tem um certo humor, umas partes engraçadas aqui nas escrituras também, né? Tipo aqui em Provérbios 21, versículo 9. Ele é engraçado e ao mesmo tempo é verdadeiro. Bom, não sei, nunca experimentei de verdade, né? Mas diz lá. É melhor viver num canto de terraço, tipo, do lado de fora da casa, do que partilhar a casa com mulher briguenta. E aqui serve para ambos, tá? É melhor viver num canto de terraço do que partilhar a casa com uma pessoa briguenta. Alguém que implica com tudo, um marido ou uma esposa, alguém que tudo vira uma discussão. E dá pra imaginar, né? Que talvez seja melhor mesmo viver em paz num cantinho do terraço do que conviver com alguém que não para de reclamar na sua orelha. Então, é engraçado, vai? Pelo menos eu acho engraçado. E se a gente não pode rir um pouquinho, então... Enfim, voltando, né? Nossa, essas leituras de hoje, cara, não tem como. Eu realmente me emocionei muito com Neemias e Esdras hoje. Porque, de novo, lá vemos a história, né? A história é recapitulada nas próprias palavras de Esdras. Lembra, Esdras ele já instruiu o povo sobre a história deles. Ele os lembrou do que Deus fez, porque, lembra, ontem vimos ele ler o livro da lei de Moisés, né? Então você vê que ele já passou isso pro povo, já lembrou eles da história, lembrando eles de Abraão, Isaque, Jacó. E agora estamos vendo o que ele disse ao Senhor, lembrando a Deus da história. E isso é muito forte, porque ele não está só contando a história. Ele diz duas coisas. Na verdade, ele diz várias coisas, mas duas são muito importantes. Uma é, Senhor Deus, isso é o que o Senhor fez. Tu fizeste todas essas coisas boas, todas as coisas boas que aconteceram nas nossas vidas foram por sua causa. E isso é muito importante para a gente entender, porque é dessa forma que precisamos agradecer a Deus todos os dias. Cada coisa boa que acontece na sua vida, cada coisa boa que acontece na minha vida, é por causa de Deus. É por causa do Senhor, diretamente ou indiretamente. E a segunda coisa que ele faz é dizer que tiveram momentos em que as coisas desmoronaram, teve momentos em que as coisas simplesmente desabaram ao nosso redor, e isso foi nossa culpa. Eu acho isso muito interessante porque, né, sempre que alguma coisa dá errado, queremos procurar alguém pra pôr a culpa. Não sei se você faz isso, mas eu acho que, como seres humanos, sempre procuramos algum culpado quando algo dá errado. Acontece alguma coisa errada, quem que é o culpado? De quem que é a culpa? E a última pessoa que pensamos em que pode ser a culpada somos nós. Às vezes também acontece o contrário, né? Tem pessoas que sempre acham que tudo é culpa delas, que sempre que algo dá errado foi porque elas fizeram algo de errado. Mas o ponto é que é algo muito sábio conseguir reconhecer e dizer: não, Senhor, foi minha culpa. O Senhor me deu as oportunidades e eu não as aproveitei.
E aqui Esdras está fazendo essa oração dizendo: Senhor, tudo que é bom em nossas vidas veio por causa de ti, e tudo de ruim que aconteceu conosco veio de nós. O Senhor nos permitiu ser entregues nas mãos de nossos inimigos. E então a terceira coisa, ele diz: por tua grande compaixão, não porque somos bons, mas por tua grande compaixão, por favor, ouça a nossa oração. E nossa, isso aqui é bom demais, né? Então, continuando com o tema das orações, hoje temos 3 orações. Tivemos a oração de Esdras, no livro de Neemias, e temos também a oração de Mardoqueu e a oração de Esther, aqui do livro de Esther, né? Mas antes da oração de Mardoqueu e a oração de Esther, tem essa parte em que Mardoqueu tá lá jejuando, e isso aqui é muito bom, né? Porque, tipo, você pode pensar: ah, mas isso é culpa dele mesmo. Ele quem não se prostrou diante de Amã. Então, Mardoqueu, a culpa é sua. E ele até menciona isso, ele diz lá na oração: Senhor, tu sabes tudo. Se eu me nego a prostrar-me diante desse soberbo Amã, tu sabes bem, Senhor, que não o faço por arrogância, orgulho ou vaidade. Para salvar Israel de boa vontade eu lhe beijaria a planta dos pés. Ou seja, ele está dizendo que não era uma questão de orgulho. Eu agi dessa forma porque, ele diz lá, se me neguei a fazê-lo é porque para mim Deus está acima de qualquer homem. Eu não me prostro diante de ninguém a não ser de ti, Senhor meu. Nossa, isso aqui é sensacional, é bom demais. E em alguns dias a gente vai começar a ler os livros de 1º e 2º Macabeus. E vamos ver várias e várias vezes em que o povo de Israel será tentado, tipo, realmente tentado, a abandonar as leis de Deus pelas leis dos homens. E aqui vemos Mardoqueu dando uma instrução muito clara, com suas palavras e com suas ações. Ele está deixando muito claro. Não era uma questão de orgulho. Não era que eu não me prostraria diante de Amã. Era que eu não posso colocar a glória do homem acima da glória de Deus. Então essa é uma coisa. Daí vemos Mardoqueu indo até a rainha Esther, né? Na verdade ele não vai, mas ele manda um mensageiro, né? E ele explica a situação. Daí Esther diz: tá, mas como eu havia dito, se você entrar na presença do rei sem ser convocado, tem uma lei dizendo que quem fizer isso é réu de morte, a menos que ele estenda o cetro de ouro para a pessoa. E Mardoqueu responde de uma forma que vale a pena repetir aqui. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou que lhe respondessem: não creias que por estar no palácio serás a única que ficará viva entre todos os judeus. Então, primeira coisa, sim, só porque você está em um lugar privilegiado agora, não significa que você não sofrerá o destino dos judeus. Segunda coisa que ele disse: pelo contrário, se te negas a falar agora, a libertação e a ajuda virão aos judeus de outro lugar, mas tu e tua família perecereis. Então, segundo, Deus vai livrar o povo. Deus não vai abandonar o povo dele, esse povo que ele salvou e salvou e salvou de novo, ele não vai abandonar eles agora. Ele vai nos livrar, seja através de você ou através de outra pessoa. Terceira coisa, que então ele levanta a questão, né? Talvez tenha subido ao trono por esse motivo, né? Quem sabe não foi por essa razão que Deus te colocou aí. E cara, isso aqui é sensacional. Assim, temos muitas histórias nos 2000 anos da história da Igreja Católica, 2000 anos de história do cristianismo, de pessoas que estavam em posições poderosas, pessoas que tinham muitas riquezas e influência no mundo e que em algum momento elas tiveram que se dispor a abrir mão do poder que elas tinham, elas tiveram que usar o dinheiro, a influência que elas tinham, correndo o risco de perder tudo por causa de Jesus, por causa dos outros. É assim que funciona. Esse é o nosso chamado. Temos que refletir, ver os recursos, a influência que temos, a posição que ocupamos e nos perguntar: como o Senhor quer que eu use tudo isso? Pode ser que Ele me trouxe até aqui, até esse momento, para que eu possa usar esses recursos para ajudar determinada pessoa ou para me posicionar contra alguma ideia. Pode ser que Ele me trouxe até aqui para que eu possa arriscar tudo isso e realizar a vontade dEle nesse momento, assim devolvendo o que Ele havia me dado. Porque sabemos que nós não somos os donos de nossas vidas, somos apenas os administradores. Então, a todo momento, devemos nos perguntar: será que foi para isso? Será que foi para fazer isso que o Senhor me trouxe até onde eu estou agora? E isso é muito importante. E o que acontece é que isso toca o coração de Esther, né? Isso toca ela e ela diz: tá bom, seguinte, proclamem um jejum porque eu vou jejuar, minhas servas vão jejuar, e então eu irei ao rei. E nossa, eu gosto muito dela, né? Essa mulher é incrível, ela é muito corajosa. Ela diz: eu me apresentarei diante do rei, ainda que contra sua ordem. Se tiver de morrer, morrerei. Ela é tão corajosa, né?
E a oração de Mardoqueu é incrível, né? Ele diz: "Não estou fazendo isso por orgulho, mas apenas para que tu, Senhor Deus, seja glorificado." Eu acho incrível que então ele fala: "Escuta minha súplica, tem piedade de tua herança, transforma nosso luto em festa, para que vivamos celebrando o teu nome. Senhor, não faças emudecer a boca dos que te louvam. Não faças emudecer a boca dos que te louvam." E é interessante porque a oração de Esther, no capítulo 14, é bem parecida, né? Tipo, no sentido de, meio que ela fala da mesma coisa, né? Ela tá dizendo: "Senhor, se todos formos destruídos, então quem ficará na terra para te louvar?" Não que Deus precise do nosso louvor, né? Porque ele não precisa. Mas as nações, Senhor Deus, elas vão ficar sem saber quem tu és. Elas nem vão saber quem tu és. E de novo, Deus não precisa que elas saibam. Mas as pessoas precisam saber. E aqui, a oração de Esther não são somente palavras. Ela tira todos os seus trajes chiques e roupas caras e tudo que a fazia, entre aspas, bonita aos olhos de Assuero, aos olhos do mundo. Ela se veste com um pano de saco e no corpo ela joga cinzas e até lixo, né? Fala lá que ela joga lixo. E aqui Esther revela seu coração. Mais uma vez, e já falamos sobre isso há alguns dias, mas Esther, ela meio que ganhou Miss Pérsia, né? Ela foi a vencedora do concurso de beleza, por assim dizer. E ao ganhar, entre aspas, ela se torna, por falta de uma expressão melhor, a escrava sexual do rei. Que quando ele manda, ela tem que ir até ele. Mas enquanto ele não chama, ela vive uma vida de luxo, né? Porém, ela tá presa nessa gaiola de ouro, ela tá presa nesse luxo aos serviços desse homem. E até agora você podia estar pensando: nossa, ela virou a rainha, que legal, que incrível. Porque talvez você não tivesse parado para pensar no que isso realmente significa. Mas aqui, nesse momento, Esther revela seu coração. Onde ela tá basicamente dizendo: eu odeio isso aqui. Sim, eu fui escolhida. Mas escolhida para quê? Escolhida para ser a escrava desse rei. E não qualquer tipo de escrava, mas uma escrava sexual desse rei. E sim, eu tenho lindas joias e roupas caras, vivo nesse palácio bonito, mas Senhor, tu sabes que eu só uso essa coroa quando eu tenho que sair em público. Eu só uso essas roupas e essas joias quando eu saio em público. Eu odeio tudo isso. Esse luxo, essas roupas. Ela diz lá, né? Eu o detesto como um farrapo imundo. E privadamente não uso. E assim podemos ter um vislumbre de como é o coração dela. E que na verdade ela não tem sido privilegiada nisso tudo. Esse tempo todo ela tem sido a vítima. E ainda assim, e isso é muito importante, mesmo com tudo isso, ela não ficou amargurada. Mesmo com tudo isso que ela tá passando, ela não ficou ressentida. Ela não tá falando como alguém que desistiu. Na verdade, a oração dela é muito forte. Ela abre seu coração e é honesta com Deus. Então ela não se amargurou, ela não se corrompeu e ela não desistiu. Embora sim, ela seja uma vítima, mas ela não é uma vítima que desistiu de lutar. Ela tá colocando a própria vida em jogo para fazer a vontade do Senhor. E ela mesma diz, né? Se tiver de morrer, morrerei. Mas vou confiar em ti, Deus de Abraão. Ó Deus poderoso sobre todos, escuta o clamor dos desesperados, livra-nos das mãos dos malfeitores e tira de mim o medo. Nossa, ainda resta alguma dúvida do porquê as pessoas gostam tanto da rainha Esther? Essa mulher que, pra todo mundo que olha, ela aparenta viver uma vida dos sonhos, rica, né? Mas que na verdade, pra ela, é uma vida dolorosa. Porém, ela não se entrega. Ela não se deixa abater por esse sofrimento, ela não fica amargurada, ela não fica ressentida. Em meio a toda essa dor, ela ainda confia em Deus. Ela não desistiu, mesmo sendo uma vítima. Ela sabe que não importa a situação, não importa onde ela esteja, ela ainda tem forças para lutar, porque ela ainda tem Deus ao lado dela. E a gente vai ver como essa história se desenrola nos próximos capítulos. Mas que dia incrível, que bênção podermos ouvir a palavra de Deus através dos livros de Neemias e Esther e Provérbios, né? Mesmo que às vezes podemos acabar sendo tanto a pessoa briguenta da nossa família, quanto a pessoa que vai se mudar para um canto de terraço para ter paz. Mas de qualquer forma, vamos rezar uns pelos outros. Eu estou rezando por você e por favor, reze por mim. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.